todos, a paz do Senhor. Hoje é sábado e nós estamos aqui, como prometido, para este período de oração e intercessão pela vida de todos aqueles que têm participado do nosso ministério, têm intercedido, têm orado e também têm contribuído, têm sido um canal de Deus para nos abençoar. E eu queria que você que está online assistindo e você que vai assistir mais tarde, tirasse um tempo de oração em favor da sua vida, em favor da nossa vida também, em favor do nosso ministério e em favor de todos aqueles que de alguma forma têm sido coluna nesta casa. Então vamos tirar um tempo de oração e meditação a respeito de princípios espirituais, princípios bíblicos que nós temos aprendido com o Senhor na nossa caminhada e temos também ensinado aqueles que de alguma forma têm caminhado conosco. Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, hoje, sábado, nós estamos aqui na Tua presença. Obrigado pela vida, obrigado pelo dom da vida que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, pela oportunidade, pela possibilidade que o Senhor nos dá para estarmos aqui na Tua casa, para intercedermos e orarmos por aqueles que têm sido coluna nesta casa, aqueles que têm nos abençoado, aqueles que têm sido um canal de bênçãos para nós caminharmos, para nós avançarmos em direção ao propósito que o Senhor nos deu, e ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Pai, no nome de Jesus, queremos Te louvar, queremos Te agradecer, porque sabemos que o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para todo sempre, Pai. Esteja conosco e nos abençoe neste momento, nesses poucos minutos que nós teremos aqui de intercessão e meditação. Amém e glória a Deus. Antes de orarmos especificamente pelas pessoas que nós temos, pelos nomes que nós temos recebido, eu quero meditar contigo a respeito de um princípio que está na palavra de Deus em segunda carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no versículo capítulo 9 e no versículo de número 10. Vou começar. O texto base da nossa meditação é 2 Coríntios 9, versículo 10. Mas eu vou meditar, vou ler um contexto anterior para que você possa se situar e compreender. Sempre eu gosto que as pessoas não peguem um versículo e façam dele uma doutrina. Não peguem um versículo e façam dele num versículo fora do contexto para arrumar pretexto. Eu quero que você entenda o contexto daquilo que nós estamos fazendo. O propósito de oração no sábado à noite, hoje, é para aqueles que entenderam a palavra de Deus e querem ser colunas na sua casa. Diz assim o apóstolo Paulo, versículo 6, 9, 6, para entender o contexto. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, ou melhor, tristeza, ou por obrigação, não, porque Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, aquele que não dá com alegria, Deus não ama. Nesse contexto, aquele que só recebe e nunca tem prazer de dar, é o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Neste contexto, Deus não ama. Então vamos continuar. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas
em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, Deus distribuiu aos seus bens, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. E agora o versículo chave: aquele que supre, aquele que dá semente ao que semeia e o pão ao que come, que necessita, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça, ou melhor, os frutos da fidelidade. Diz essa versão. Versículo 11: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Paulo fala, meu querido, minha querida, Paulo é claro aqui na palavra que ele escreveu aos Coríntios. Lembre-se que aquele que semeia pouco, começa assim o texto em Coríntios 9, 6. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia muito, também colherá com fartura. Então eu tenho ensinado que algumas pessoas, elas que oram e pedem para eu orar, não conseguem prosperar, simplesmente porque elas não aplicam a palavra de Deus às suas vidas. Oséias fala, inspirado por Deus, algumas verdades muito importantes. O meu povo se perde porque falta conhecimento, ou o meu povo, outra versão, é destruído porque lhes falta entendimento, e o entendimento está na palavra de Deus. Continua a orar, continua a clamar, continua a chorar, continua a pedir e não recebe, porque pede mal. Como é que pede mal? Pede para gastar em seus próprios deleites, ou seja, é uma pessoa que é uma lagoa que não está pronta para receber, porque quando receber vai ficar tudo ali encostado só para si. O princípio, o propósito pelo qual Deus abençoa as pessoas, você e eu, é para que nós possamos ser bênção na vida dos outros. Repare aqui, aquele que semeia com fartura também recebe com fartura. O princípio principal para receber de Deus começa aqui, 2 Coríntios 9, 6. Lembra disso? 2 Coríntios 9, 6. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. O propósito que Deus colocou no nosso coração para estabelecer na igreja colunas do altar. O que são colunas? Colunas são pilares que seguram uma obra. Vou repetir: colunas são pilares que seguram uma obra. Colunas são pilares que seguram uma obra. Para que a obra não caia, você precisa colocar colunas. Pilares são colunas são pilares que seguram uma obra. Então você precisa colocar esses pilares. Para que esses pilares
pilares permaneçam firmes, eles têm que estar bem enraizados, têm que cavar fundo. Pilar tem que ser cavado e colocado lá no fundo. Então uma pessoa só será pilar, coluna de uma obra, da obra de Deus, quando ele tiver raízes. E para ter raízes, você tem que ter uma vida de meditação na palavra e oração. O crente que não tem uma vida de oração é um crente raso, levado por qualquer vento de doutrina, levado por qualquer vento, qualquer dificuldade, qualquer circunstância que bate, e arrasta-o imediatamente. Mas o crente que tem a sua vida firmada na rocha, pode ser pilar. O alicerce, por exemplo, em Angola, onde eu venho, o alicerce é feito com pedras. Arranca-se pedras, cava-se os buracos, caboclos, chamamos caboclo, e coloca-se pedras. No ocidente é ainda mais forte. Cava-se buracos, coloca-se argamassa, coloca-se ferro, depois coloca-se betão, ferro, betão, para que o pilar possa ficar rijo e não caia. Se você construir uma casa edificada sobre areia, Jesus compara pessoas que não permanecem a cristãos que edificaram a sua casa na areia. Não vem à igreja, não gosta de orar, não gosta de estudar a palavra, não vem adorar, não permanece na palavra, estudos bíblicos não quer, programas de oração não quer. Você continua edificando sua casa na areia, e quando vem ventos, batem o vento, você desaba rapidamente. Mas Paulo fala que cada um dê conforme determina no seu coração. É você que tem que determinar. Você tem o poder de determinar. Eu quero dar para a obra de Deus na Igreja Aliança X, para que a igreja possa crescer e avançar. A igreja não cresce, irmãos, só de oração e palavra. Ela precisa de pessoas que invistam nela. Por que algumas pessoas não recebem, continuam na igreja um monte de tempo? Porque não têm determinado no seu coração nada para Deus. Não quer adorar, não quer louvar, não quer servir, não quer dar dinheiro, não quer abençoar. É uma lagoa. Deus ama quem dá. Está aqui na palavra de Deus, 2 Coríntios 9, versículo 7. Deus ama quem dá com alegria. Esses dias alguém veio, disse que Deus tocou no seu coração, veio aqui na porta, bateu a porta. Deus tocou no seu coração para nos abençoar e trouxe um valor para a obra de Deus. Está aqui, pastor, tenho visto vocês pregando aqui, quero contribuir para que a obra de Deus, o reino de Deus se estabeleça nesse bairro. E tem pessoas que se especializam em criticar, mas querem o reino de Deus. Deus não trabalha com paus. Até pode suscitar filhos em pedras, se os filhos das bocas dos crentes se calarem. Pode até usar um jumento. Mas Deus escolheu trabalhar com cada um de nós, com os homens. Ele escolheu, por sua livre vontade, trabalhar com o ser humano. Você e eu somos chamados por Deus para ir às nações, por exemplo, e pregar o evangelho a toda criatura. Ele poderia mandar os anjos, não, mas ele preferiu o homem. E para o homem ir, o homem precisa de transporte, o homem precisa de recursos para se alimentar, o homem precisa de energia, precisa de água, precisa de estrutura. E aqui em Corinto ele diz que eu amo aquele que dá com alegria. Lembrem-se, aquele
aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura colherá com fartura. Cada um tem como determinou no seu coração, não com pesar ou com obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso quando você dá, para fazer que toda a graça te seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo. Então eu quero aqui dizer, meu querido irmão, você que quer ser coluna, você que tem sido coluna nesta casa, quando você tem uma vida de fidelidade a Deus, você pode reclamar perante o teu Pai aquilo que está escrito na sua palavra. Tem cristãos que não reclamam o que está na palavra de Deus. Por quê? Porque será que é porque ele não vive o que está na palavra de Deus? Eu tenho reclamado, porque eu não dou dízimo, eu dou 90% de toda a minha renda para Deus. Então não é dízimo, é mais do que dízimo. Tiramos para comer e o restante nós damos para Deus. E assim tem sido. Como? Isso é loucura? Não, não é loucura. A vida que tenho, o ar que respiro, os filhos que tenho, a esposa que tenho, e todos os recursos foram me dados por Deus de graça. De graça recebi e de graça dou. E Deus chama você e eu nesta noite, neste momento, para refletirmos neste princípio. Lembre-se, aquele que semeia pouco colherá pouco. Como tem sido a tua semeadura? Como tem sido a tua semeadura? Sabe por que de repente aquele negócio que você queria fazer, aquele propósito que você queria fazer não deu certo? Porque quando você recebe de Deus, você é egoísta, retém até a semente. Pessoas que retêm a semente, recebem, comem o milho e comem também a semente. Quando você come até a tua semente, você nunca vai prosperar, porque não vai ter mais para reproduzir. O que é semente? Semente é aquele montante que você tem que colocar no solo que te deu o alimento. O solo é a palavra de Deus que nos diz, e aquele que rega é Deus. Lança o teu pão sobre o altar e depois de muitos dias o recolherás. Um filho meu disse hoje: eu não sei o que está acontecendo comigo, porque eu não consigo sair dessa situação. Há anos que eu estou lutando, e rapidamente o Espírito Santo levou-me a falar do meu testemunho para ele. Eu disse assim: Leopino, olha para o meu testemunho. Quantas pessoas disseram que eu não iria conseguir terminar aquela escola que comecei em 2012, 2013, 2014, 2015. 2015 a gente parou, 2016. Depois retomamos em 2019 para 2020, 21, 22. Terminamos 7 anos de construção daquela escola. Muitos que passaram riram. Esse homem começou, não vai conseguir terminar. De facto, porque eu não tenho um pai milionário, eu não tenho um pai humano milionário, rico, que me desse tudo. Deus que me deu, Ele me instruiu, me ensinou primeiro, me amadureceu primeiro. Mas eu disse para ele: o segredo foi que eu nunca desisti. Nunca desisti. Teve um tempo que eu estava muito triste e eu parei. Queria vender a escola, ouvindo Sambalates e Tobia. Vende isso. Quem não queria me ajudar dizia assim: vende isso, se desfaz disso, faça alguma outra coisa, compra um outro bem, compra um carro, casa, vai me vender esse dinheiro. Eu disse: não, eu quero. Deus colocou no meu coração uma escola. Então, se for a vontade de Deus, que Ele traga um comprador que pague X milhões. Ninguém veio. Então, em 2019 para 20, o Senhor me deu condições. Foram 2015, 16, 17, 18, 19 e 20. Foram 5 anos de deserto profundo e sozinho. Todos me abandonaram.
excepto o pastor Sebastião Dalmarco e a pastora Marta Dalmarco. Todos me abandonaram, menos um homem chamado Sebastião Dalmarco e Marta Dalmarco. Esses dois, em 2017 para 2018, quando souberam da minha situação deplorável, foram tocados por Deus para cuidar de mim e da minha família. Me deram comida, eles me deram vida. Eu sou muito grato a Deus por esse homem. Eu sou tão grato que tenho medo de expressar tanta gratidão, né? E parecer que eu sou bajulador. A minha gratidão é tão profunda por ele que um dia ele teve que me pedir para eu não expressar mais a gratidão que eu tinha, porque suscitava ciúmes. Obviamente, por causa da minha sinceridade, o meu coração se entristeceu muito, mas eu não sabia como fazer a não ser honrá-lo, porque Deus usou a vida dele para me tirar da morte, aonde eu fui abandonado para morrer. Mas não fiquei lá reclamando. Quando Deus estendeu a mão através desse homem, eu fui estudar, e quando Deus me deu de novo os recursos, terminei a escola. Tem crianças, tínhamos 13, agora temos 105 alunos. Por 1 ano e meio, quase 2, paguei o salário dos professores sozinho, sem um mantenedor. Pagava o aluguel da minha casa, o meu carro, as minhas contas, e pagava o salário dos professores sozinho. Terminei a escola sozinho, não teve a igreja me ajudou com 5 mil reais, deu uma impressora para não ser ingrato, e algumas coisas, e me sustentou, porque sustentando a mim, deu força para que eu continuasse a investir. Mas eu entendi que Deus estava usando aquelas pessoas, e eu disse a ele que o segredo foi que eu nunca desisti, mesmo quando eu não entendia a situação que eu estava vivendo de tristeza, a situação que eu vivi. Poucas pessoas viveriam e suportariam, poucas. O próprio pastor disse uma vez que aquilo que eu estava passando era tão profundo, tanta miséria, que ele não aguentaria viver o que eu vivi. E eu vivi, passei, apanhei e não desisti. Então eu disse para ele, como Jesus falou, por que esse homem nasceu paralítico? Perguntaram os discípulos. Será que ele pecou ou seus pais pecaram? Jesus disse que nenhuma nem outra. Foi para que se manifestasse a glória de Deus. Então, quanto maior a situação, maior será a glória de Deus, maior será a nossa gratidão. Quanto você está disposto a pagar o preço? E ele entendeu. Não deu certo, mas você desistiu, e eu não desisti. Continuo insistindo naquilo que eu acredito ser a vontade de Deus. E a Bíblia diz que se não desanimarmos, no tempo certo colheremos. Gálatas. Não vos canseis de fazer o bem, porque se continuarmos a fazer o bem, no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. A Bíblia está cheia de versículos e textos que nos mandam persistir. Não desanime, diz Moisés a Josué. Tenha bom ânimo, ser forte e corajoso. E Deus então manda você hoje
Lembra-se aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia muito colherá muito. 2 Coríntios 9, versículo 6. Cada um dê conforme determinou no seu coração. Lembrando do versículo anterior: se aquele que semeia muito colherá muito, determine no teu coração dar muito. Determine dar muito. Determine semear com fartura. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, se eu sou inteligente, eu vou semear muito. Porque a Bíblia diz que o maior entre vós é aquele que serve a todos. Ou seja, é aquele que dá mais, é aquele que serve mais. Eu tenho visto, eu não sou membro da Igreja Universal, tenho visto pessoas que se especializam, quando saem das igrejas, especializam-se em falar mal da fé alheia. Especializam-se. Tem canais especializados em falar mal de determinada igreja, de determinada pessoa. E uma das coisas que as pessoas mais falam mal fora da Universal, é a fogueira santa. E eu queria muito falar sobre isso, mas quando eu olho para a segunda crônica de Salomão e vejo o que Salomão deu naquele dia em que foi consagrado e ele buscou a palavra, a presença de Deus, não se compara ao que os homens fazem hoje. Foram em reais, hoje traduzido em bois, 4 milhões de reais ofertou em bois, ovelhas 120 mil. Imagina um ser humano trazer 120 mil ovelhas, não sei quantos mil carneiros, não sei quantos mil bois, coloca no altar e manda queimar como oferta de sacrifício. Eu fico arrepiado só quando leio isso. Como é que Deus não vai abençoar essas pessoas, meu querido? Não tem como não abençoar. Não tem como. Aí você acha que um cara que diz assim, sacrifica e coloca no altar, você está contra essa pessoa. Aí você fala um monte de bobagens. Deus tenha misericórdia de algumas pessoas que se especializam em prestar a sua boca para o diabo usar. Em algum momento da minha vida eu também fui assim, me arrependi profundamente. A Bíblia me diz que cada um prestará contas da sua vida. Eu não tenho que julgar ninguém. Cada um vai prestar contas daquilo que escolheu fazer com a liberdade que teve. Escolha amar, escolha perdoar, escolha se arrepender, escolha entender sempre o lado positivo, escolha a integridade das palavras. Não se empreste a tua boca para Satanás usar. Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada. Ou seja, Deus é poderoso para fazer com que todos os teus projetos e negócios dêem certo. É isso que está dizendo aqui Paulo. Ao que começa no versículo 6, ao que dá com alegria, muito. Porque você vai ter todas as coisas em todo o tempo para que vocês transbordem em toda boa obra, para que você possa ser o canal para fazer coisas boas. Queremos levar a cesta básica lá no Juquiá, precisamos de recursos. Queremos levar a escola para a África, vários países da África, para o Haiti, para a Venezuela, precisamos de recursos. Queremos ajudar mendigos, precisamos de recursos. Esses dias um irmão me disse assim: olha, lá no centro de Joinville tem um restaurante popular, ao lado do restaurante popular tem uma igreja, e na frente do restaurante popular tem mendigos, drogados, um monte de pessoas, e nós nunca saímos para evangelizar eles. Eu fiquei assustado. A igreja que critica o governo que dá restaurante popular
não tem capacidade de fazer o mínimo pelos pobres. Critica a Bolsa Família, não ajuda um mendigo. Critica o restaurante popular, não dá um prato de comida a um miserável. Meu irmão, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com muito, colherá muito. Dito isto, eu quero orar para a sua vida. Se você quer ser coluna no reino de Deus, mande o seu nome para que nós possamos inseri-lo na nossa lista de oração de intercessores, para que vocês possam receber as bênçãos que Deus tem para o seu reino. Vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esta noite e quero te agradecer pela tua palavra, Pai. Deus abençoe no nome de Jesus, irmãos que têm nos abençoado, e eles sabem quem são, meu Pai. Não quero citar nominalmente alguém para não ser injusto, mas eu quero orar, Senhor, no nome de Jesus, por este irmão que nos ligou, que tem depositado a sua oferta no teu altar, que tem ido lá na conta deste ministério depositado. Em nome de Jesus, abençoe, meu Pai, prospera os seus negócios, honra as suas finanças, e aqueles que propuseram no seu coração dar com fartura, meu Deus, esteja com eles, abençoando, livrando todo o devorador e o devorador dos seus negócios. Tira, meu Pai, o passarinheiro, tira, meu Deus, aquilo que não convém, que não provém de ti, em